Fala, prevencionista! Prevencionista, recentemente a NR1 passou por alteração. E se você está curioso para saber o que mudou, então vem que o SOC explica. Bom, trouxe aqui uma colinha, uma coluna, porque é muita coisa que mudou. E nós vamos comentar os itens rapidamente. E se você quiser um aprofundamento disso, depois você comenta aí que de repente a gente aprofunda. Então vamos lá. A mudança foi resultado da Portaria número 1419 de 27 de agosto de 2024. Então tem gente que ainda nem está sabendo dessa mudança. Vai ser pega de surpresa aqui. Que bom, né? Uma das coisas que mudou foi a inclusão do termo GRO. Antes esse termo não existia, né? Gerenciamento de riscos ocupacionais. O termo não existia na norma e agora ele é citado duas vezes. Uma no texto da norma e outra no glossário da norma. Impossível não haver a entrada dos riscos psicossociais. Eles foram citados lá na nova NR1. Só que ainda desagradou muita gente porque os riscos psicossociais foram citados lá de forma genérica, deixando que a NR17 pudesse aprofundar nos tais riscos psicossociais. Então, os riscos psicossociais entraram, mas entraram de forma genérica, e esses itens citam o quê? Citam a NR17. Então, provavelmente, em breve nós teremos alguma alteração na NR17 entrando nos riscos psicossociais. Outra coisa que a norma trouxe também bem forte foi a participação ativa dos trabalhadores. Na antiga NR1, tinha um item lá que falava para a gente o seguinte: cabe ao empregador implementar a medida de prevenção ouvindo os trabalhadores de acordo com a ordem de prioridade. E ele trazia lá a hierarquia das medidas de controle. A recente atualização manteve esse item e inseriu outros. Por exemplo, dizendo que o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhada de forma planejada e contemplar a participação dos trabalhadores e da CIPA. Agora ele não fala só ouvir, não, ele fala participar. A norma fala participar. E também lá no item 1.5.3.3, a norma volta a dizer isso, né, que a organização deve adotar mecanismos para a participação do trabalhador no gerenciamento de risco. E nesse mesmo item, lá na letra B, fala sobre consulta aos trabalhadores. Na letra C, fala sobre comunicar aos trabalhadores os riscos e as medidas de prevenção. Se você for ver lá no item 1.5.4.4.6, fala sobre a gestão de riscos ser revista após a solicitação justificada de trabalhador. A identificação dos perigos e grupo de trabalhadores, a norma deu uma mudança no texto também, dizendo o seguinte: a etapa de identificação dos perigos deve incluir, lá na letra C você vê, indicação do grupo de trabalhadores sujeitos ao perigo, vírgula, que pode ser constituído por um ou mais trabalhadores. Mesmo se você tiver apenas um trabalhador, logicamente, tem que fazer a identificação dos riscos e dos perigos e incluir, né, o grupo de trabalhadores que tenham vários trabalhadores e um grupo de trabalhadores que possua apenas um. É o que acontece em muitas empresas, principalmente empresas médias e pequenas, que você tem apenas um trabalhador numa função específica. Também outro item que veio, mas veio com força, é o conceito de priorização. A antiga versão da norma citava a priorização 3 vezes. Essa cita 4 vezes. Inclusive tem um item que ela cita, eu acho muito interessante. Diz o seguinte: para cada perigo identificado, quando existir mais de uma consequência possível, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude. Então, você foi fazer o levantamento de riscos lá de um trabalhador e você percebe que ele está exposto a vários riscos, mas tem um dele que tem uma magnitude maior. Então, a norma diz o seguinte, que eu preciso, priorizar esse risco que possui uma consequência de maior magnitude. Legal, né, gente? Ainda sobre os conceitos de priorização, a norma traz vários elementos, né, citando esses conceitos. Por exemplo, ela diz o seguinte, que na gradação da probabilidade deve levar em consideração o cumprimento dos requisitos
estabelecidos em NR e em legislação aplicável. E aí, logo a seguir, ela usa praticamente o mesmo texto e ela fala a probabilidade da ocorrência da lesão de agravo à saúde decorrente de perigos físicos, químicos e biológicos. A avaliação deve comparar o perfil da exposição ocupacional com valores de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. E ela usa esse conceito de probabilidade para falar sobre os perigos que serão quantificáveis, né, avaliação qualitativa e quantitativa. Logo em seguida, ela fala da mesma forma sobre os fatores psicossociais e logo em seguida ela fala da mesma forma sobre as lesões ou agravos à saúde decorrente de acidentes. Então a norma está ampliando esse conceito de prioridade, de modo que vai ficar difícil para as empresas justificarem, nós não implementamos uma medida de controle porque era muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer? A própria norma fala lá sobre o conceito de prioridade. Uma situação que tem uma probabilidade de causar um dano maior, ela deve estar na prioridade. Número de trabalhadores também entrou nessa questão de prioridade ali. Se a gente for ver na norma, diz o seguinte: o número de trabalhadores possivelmente atingidos deve ser utilizado como critério para aumentar a prioridade da ação. Estou fazendo a avaliação de risco e eu vejo um grupo ali de 5 trabalhadores que está exposto a um agente e eu vejo um grupo de 15 que está exposto ao mesmo agente. Então talvez seja o caso da gente trabalhar os 15 primeiro, porque é mais gente exposto ao risco. A norma falou também sobre a questão do direito de recusa, né? Essa atualização. O direito de recusa que já era previsto em norma, a norma agora deu uma explicada, colocou mais alguns detalhes. Por exemplo, ela disse que tem que informar o superior hierárquico, tem que parar a atividade, ok. Isso até já estava descrito na outra norma, só que não falava especificamente sobre informar o seu superior hierárquico. A norma diz o seguinte: o empregado não pode retornar para a atividade enquanto não seja adotada as medidas de prevenção aos riscos que o trabalhador citou, né? E também o trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas. Então, o trabalhador fez uso do direito de recusa, aí o empregador vai dar uma advertência para ele, o empregador vai dar uma suspensão, ou o empregador vai demitir. A norma diz não. O trabalhador que faz uso do direito de recusa deve ser protegido de consequências injustificadas em razão do uso do direito de recusa. E a norma ainda avança e coloca o seguinte, que o trabalhador deve comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico as situações de trabalho que envolvam um risco grave e iminente para a sua vida, bem como para a vida de terceiros. Então a norma está ampliando aí, além do uso do direito de recusa ser pessoal do trabalhador, ele também pode não usar o direito de recusa, mas comunicar os riscos quando ele vê riscos na atividade de outros trabalhadores e não dele mesmo. Também a norma avançou em termos de mudança, ela trouxe o seguinte, lá no plano de ação, que para as medidas de prevenção deve ser definido um cronograma com responsáveis, forma de acompanhamento e aferição de resultados. Olha que interessante. Então, o plano de ação agora tem que ter um responsável. O que acontece? Em muita empresa era o SESMIT que era responsável por tudo, né? E acabava não saindo, era nada. Um responsável ou responsáveis tem que ser indicado lá no plano de ação, tem que ser indicada a forma de acompanhamento, como é que a gente vai garantir que aquela ação vai ser feita, e a aferição de resultado, ou seja, a avaliação de eficácia, né? Que a gente tanto falou já nesse canal aqui. Então, implementou uma ação, será que ela está sendo eficaz ou não? Como é que eu vou garantir? Fazendo a aferição de resultados. A nova versão também fala sobre a análise de quase acidentes. Ela diz o seguinte, deve ser realizada a análise de eventos perigosos que poderiam ter consequências graves. Ora, meu querido gafanhoto, está falando aqui, evidentemente, sobre os quase acidentes. E também, se a gente for ver, a análise do acidente em si também ficou mais precisa agora na nova NR1, no novo item .5 da NR1. Diz lá, por exemplo, o seguinte, as análises de acidentes e doenças devem ser documentadas, considerar os dados da organização, dados epidemiológicos, informações prestadas pelos trabalhadores. E se você vem depois desse item, tem vários outros itens detalhando como será a análise de acidente, né, dentro do novo item 1.5
da NR1. Você já viu alguma norma, alguma NR falar sobre exercício simulado? Exercício de saída de emergência? Ou tem gente que fala exercício de evacuação de emergência? Já viu? Agora tem. A nova NR1 diz o seguinte: a organização deve realizar exercícios simulados, conforme previsto em procedimento de resposta a emergências, que deve incluir a sua periodicidade. E também eu achei muito interessante porque a norma trouxe também a questão de terceiros, né? Como é que a gente lida com os terceiros dentro da segurança do trabalho? A antiga versão já trazia alguma coisa, a nova versão da NR1 deu uma ampliada. Ela diz o seguinte: no caso de utilização dos programas das organizações contratadas, essas devem fornecer à organização contratante o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação referentes à atividade objeto da contratação. Então, toda vez que eu tiver um terceiro, né, o terceiro tem que receber da organização contratante o inventário de risco. E aqui diz o seguinte: no caso das organizações contratadas em que os serviços são prestados somente pelo titular ou sócio, a organização contratante deve estender suas medidas de prevenção aos riscos das atividades objetos da sua contratação, quando atuarem em suas dependências, no local previamente convencionado e contrato. Basicamente é o seguinte, né? A gente até já brincou aqui nesse canal antes, né? A NR1, ela coloca o contratante para adotar o MEI. Então, se tem o MEI, o contratante vai fornecer as medidas de prevenção para esse MEI. Só que o que a nova NR1 fez? Ela ampliou esse leque, porque ficou bem claro que, em alguns casos, esse trabalhador que vai prestar serviço de natureza eventual, esse contratado, ele possui um outro CNPJ que ele não é MEI, ele é uma outra coisa. E aí ele não estaria incluso nisso, pois agora a norma abriu, né? Todo terceiro que ele é o CNPJ em pessoa, quando ele vai prestar serviço para uma empresa, o contratante tem que fornecer as medidas de segurança para ele. E também, nessa questão de terceiro, a norma diz lá no item 1.5.8.4, ela deixa bem claro que as ações de segurança devem estar sincronizadas com contratante e contratada quando os riscos impactarem os dois. Nestor, quando é que essa norma começa a vigorar? Ela começa a vigorar em 26 de maio de 2025. Essa atualização é importante? Sem dúvida que é. Mas não confunda esses elementos, não confunda, não acredite que você tem que colocar tudo isso dentro do PGR. Não é isso que a norma quis dizer. A norma, o item 1.5, ela não cita só o PGR, ela cita principalmente o GRO, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, meio que a norma está dizendo assim, olha, agora você vai ter que gerenciar os riscos de uma forma mais ampliada, hein? Gerenciar os riscos e não colocar no PGR. Quanto maior for o seu PGR, menor a probabilidade de que as pessoas interessadas manuseiem ele. Então, é de bom tom que o nosso PGR seja minimalista. Quanto menos página, melhor. Tem que ter só o essencial para fazer gestão de riscos. Para fazer o gerenciamento de riscos no completo, eu não vou usar o PGR. Eu vou usar o GRO, vou usar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Até mais!